Boa noite a todos, todos bem-vindos. Estamos iniciando aqui mais uma palestra, tradicional palestra das quartas-feiras do grupo, né, de mentoria e autodesenvolvimento do Instituto Holos. Hoje nós temos assim uma pessoa muito ilustre, nós temos a presença do Walter Meirelles. O Walter Meirelles, ele é formado em engenharia e vários processos da área tecnológica, e ele conhece também bastante o ser humano, conhece bastante a parte mística do ser humano. Então, nós temos aqui uma sumidade que vai nos falar sobre Safety Mentoring. Está todo mundo curioso para saber, viu, Walter? Está todo mundo curioso sobre o Safety Mentoring. Então, eu vou passar a palavra para você, você se apresenta e vai tocando, tá bom, querido? Ok, Marcos, muito obrigado. Então, muito boa noite a todos. Eu já vou começando colocando aqui a apresentação, né? Me organizando aqui no cantinho. Ok. Então, agradeço muito aí. Inicialmente, muito boa noite a todos os amigos aí que nos prestigiam com a sua presença nessa noite aqui e que, de alguma forma, se motivaram a conhecer um pouco sobre esses conceitos do safety mentoring, ou conceitos também que é mais usualmente conhecido como BSC, que é o Behavior Based Safety, né? Que é um sistema que avalia o comportamento das pessoas com relação à segurança do trabalho, né? Então, essa é uma ferramenta, não é muito nova, mas, de qualquer forma, as organizações, de maneira geral, não são muitas as que adotaram esse procedimento. Mas eu penso que esta é uma tendência, né? Se não aconteceu ainda, mas é uma tendência a gente se voltar mais para o homem do que para a máquina, né? Principalmente nesse momento em que há uma mudança, né? Uma mudança que deve gerar uma quebra de paradigma em função da desmaterialização da sociedade. A sociedade vai se desmaterializando e eu acho que será natural que a gente se volte para o nosso eu interior. Então, quero agradecer a oportunidade que o Marcos está me dando, né, de estar aqui presente, conversando com vocês. Né, o Marcos, que é o presidente do Instituto Holos, né, um instituto que, na maioria de nós aqui presentes, fomos e somos estudantes, né, dessa organização muito importante na área de mentoria. Bom, conhecendo a proposta da Holos, né, do Instituto Holos, eu trouxe aqui esse processo de mentoria de segurança, né, e trouxe ela em um formato um pouco mais ampliado, né? Eu acho que é interessante e eu acho que está dentro da filosofia da Holos, né? O próprio nome já diz Holos, né? Quer dizer, uma visão ampliada, uma visão mais do que sistêmica, né? Uma visão holística que a gente tem que apresentar frente aos nossos desafios do dia a dia. É importante que eu diga que a segurança comportamental nas organizações ela é tratada por uma equipe multidisciplinar, na sua maioria das vezes. Apesar que nas grandes empresas que eu participei, né, quem toca é o engenheiro de segurança, o técnico de segurança, e geralmente essa metodologia ela então é desenvolvida por esses profissionais. Sinto muito a falta da participação dos outros profissionais, como, por exemplo, a psicologia do trabalho, eu acho que é muito importante para desenvolver isso, né? A antropologia, né? E a sociologia também podem contribuir com esses esquemas do desenvolvimento dessa ferramenta. Naturalmente, eu vou trazer aqui uma experiência de mais ou menos 25 anos de atividade na indústria química, petroquímica e de alimentos que eu tive, que tenho ainda agora como consultor, né? E, naturalmente, que, como eu disse, a ferramenta é multidisciplinar e a ferramenta, principalmente quando a gente fala em comportamento, a gente precisa entender
que a evolução dos processos de pesquisa em comportamento tem evoluído muito, e, naturalmente, que as ferramentas que eu vou apresentar aqui são ferramentas, né, dentro dessa minha fase, né, são ferramentas básicas dentro do estudo do comportamento humano no trabalho, né? Então, acredito que, se houver aqui presente algum profissional da área da psicologia, né, ou da área humanas, vai poder contribuir, né, intervindo quando achar necessário e apresentando as novas ferramentas que certamente estão aí ou estão sendo evoluídas no processo. Bom, inicialmente, também eu queria rapidamente, né, prestar uma homenagem ao pessoal da segurança do trabalho, aos profissionais de segurança do trabalho, aos engenheiros, aos médicos do trabalho, enfermeiros do trabalho, técnicos de segurança do trabalho, porque na minha vivência e na minha experiência, eu acho que é importante destacar essa atividade, porque é uma atividade de bastante amor, né? Quando o profissional é dedicado à atividade mesmo de proteção do seu colega de trabalho, proteção do trabalhador, né? É um trabalho bastante desafiador, porque, se a gente observar o técnico e o profissional de segurança, ele está intermediando dois níveis extremamente importantes, que é o nível de chão de fábrica, ou seja, o nível do trabalhador, e a alta administração, né? Então, a gente pode imaginar que esses dois interesses nem sempre são os mesmos, né? Naturalmente, que a alta administração de uma organização vai estar com o seu olhar sempre visando a produtividade, visando a produção, visando resultados, visando o lucro, né? Então, vocês podem ver que esse profissional técnico, engenheiro de segurança, médico do trabalho, geralmente está intermediando essas duas relações, e isso muitas vezes é desgastante, né? Eu posso dizer isso porque, né, eu fiz um estudo no meu trabalho de mestrado, que foi justamente trabalhar essa questão e trabalhar um pouco, apesar que não foi o foco da minha dissertação, mas trabalhar um pouco, né, esse sofrimento, que eu chamei de sofrimento emocional daquela pessoa que tem uma intenção de ajudar e muitas vezes ele precisa, né, combinar, harmonizar esses dois tipos de níveis dentro da organização para que as coisas aconteçam a contento, né? Isso gera, muitas vezes, uma dissonância cognitiva, né? Porque, muitas vezes, o discurso que é levado, ele não se transforma na prática desejada pelo profissional de segurança. Então, minha homenagem aos técnicos e engenheiros de segurança. Deixa eu passar aqui. Bom, como a gente está falando em pessoas, eu sempre vou permear aqui a minha apresentação com as perguntas. Quem é você? O que fazes na vida? Você tem o domínio da vida, né? Nas minhas apresentações, eu sempre inicio falando em quebras de paradigmas, né? Muitas vezes se espera de um engenheiro, de um técnico de segurança, né, uma visão mecanicista, mas aqui, como é comportamento, a gente tem que sensibilizar as pessoas. E essas são perguntas fundamentais para que as pessoas se voltem para dentro de si e comecem a se questionar. Na verdade, eu diria que, mais do que isso, quando a gente faz essas perguntas que parecem perguntas sem, sem, sem complexidade, sem sentido nenhum, mas muitas vezes a gente passa, muitas vezes, e eu diria a maioria das vezes, a gente passa pela vida sendo levado, né? Então, é importante a gente refletir, se perguntar: quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui na vida? Eu tenho o domínio da vida como desejado, né? E aí a gente vai partir para uma reflexão mais esotérica, né? Se me permitirem, eu vou fazer essa reflexão muito rapidamente,
Mas quem somos nós? Eu diria que não há no universo que não seja consciência tornada visível. Então, existem duas dimensões de consciência. Essa é a dimensão do plano material e a dimensão do plano imaterial, invisível, incriado, inacessível, né? Então, vamos ficar com essa reflexão, com essa ideia, porque, como se diz por aí, né, já está na boca do povo, somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, né? É muito interessante, muito bonito essa frase, bonita, né? Mas às vezes a gente olha as frases, vê as frases, mas a gente não traz para dentro do nosso coração, não traz para dentro de nós, a gente não penetra na força dessa informação. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, né? Aí eu trago aqui um conceito um pouco diferenciado, mas é a mesma coisa, né? Afinal, tudo é a mesma coisa. Um conceito que o Instituto Holos traz muito, né? O professor Marcos sempre está falando sobre o contínuo conter, né? Que é o princípio do tudo no todo e o todo em tudo, né? Então, dentro do princípio contínuo conter, eu imagino que o todo é um estado de equilíbrio, o todo é um estado de equilíbrio, né? Esse todo, se a gente for entrar lá nos princípios da Cabala, ou da Cabalá, a gente vai ver que houve um processo de constrição desse todo, né? E esse todo, depois dessa constrição, ele explodiu, é o famoso Big Bang, né? Então, do equilíbrio perfeito, houve uma constrição, talvez, né? E essa constrição houve o Big Bang. E o Big Bang, a explosão, gerou energias de contração e expansão, de aspectos femininos e masculinos, gerou a partição do eu e ego e do gosto não gosto. Ou seja, nós passamos a vivenciar o mundo do pecado, bidimensionado, né? A princípio. Né? E qual é o caminho de volta? O caminho de volta é a reintegração. A gente precisa, e o nosso trabalho agora é fazer a reintegração. Né? Então, essa reintegração é voltar a esse equilíbrio, tudo voltar ao todo. Então, a gente pode perceber aí o movimento da pulsação do universo, contração e expansão. Né? E esse processo de contração e expansão dentro do nível vibracional da materialidade foi que deu origem ao material, origem à nossa dimensão aqui. A gente precisa também compreender que dentro desse contexto existe uma providência, que é a consciência universal, a vontade humana e o destino. Né? Então, as coisas se dão nesse formato, a providência, consciência universal, a vontade humana, que aí a vontade humana, ou seja, do ser humano, né, que vai experienciar através da sua personalidade e alma, né, as experiências nessa dimensão, né, que se dá principalmente pela formatação de uma realidade que a gente chama aqui de destino, né? Então, o homem cria, é co-criador de seu destino. Nós estamos criando o nosso destino a todo tempo, né? Então, assim, trazendo lá a filosofia hermética do Campbell, assim como acima, é abaixo, né? O princípio muito importante dentro da filosofia hermética. Então, essa força de vontade do homem, né, é uma força, pelo nosso nível de consciência, é condicionada. Imagine vocês, né, para aqueles que conhecem os livros da filosofia tolteca, por exemplo, ele traz muito claramente como nós somos condicionados desde criança, né, a determinadas atitudes, a determinadas sensações e percepções que vão montando e criando a nossa realidade. Né? Então, veja a importância da vontade do humana e a força que essa vontade humana tem, né, na geração dessa realidade que a gente vive, que é o nosso destino. Então, somos criadores de nossa realidade. A recomendação é livre-se da repetição e do medo, né? Homem, assuma a sua magnificência.
dentro desse princípio, dentro disso que eu coloquei aqui, a gente pode verificar que nós somos filhos do Deus Criador e somos o próprio Deus Criador, né? Porque nós, assim como Ele, estamos continuamente criando, né? Criando, seja de forma consciente ou criando de forma inconsciente, né? Então, eu acho que essa reflexão, pelo menos para mim, torna claro, ou pelo menos nos leva a fazer uma reflexão sobre nossa vida, nossa realidade, e, a partir daí, passar a ser um observador, né? Qual é a qualidade dos meus pensamentos? Quais são as qualidades das minhas emoções, né? Pensamento, emoções e comportamento leva à materialização dessa realidade nesse plano da existência humana. Não é à toa que lá no, no, lá na Grécia Antiga, né? Na entrada do templo em Delfos, existe essa frase: ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Né? Então, já que nós vamos falar em comportamento, a gente precisa pensar não só sobre o comportamento do outro, mas também o nosso comportamento. Né? Então, é esse o convite, essa reflexão inicial que eu faço para que a gente entre efetivamente no processo de mentoria de segurança, do Safety Mentoring. Né? O Safety Mentoring eu tenho aqui o objetivo de apresentar os conceitos básicos, repito, conceitos básicos, porque, como eu disse, comportamento é complexo e o comportamento exige a participação de equipes multidisciplinares. Então, eu vou trazer aqui o básico desse conhecimento e depois, oportunamente, a gente poderá aprofundar. Né? Por que você está aqui? Novamente, essa pergunta: por que você está aqui? O que te motivou a estar aqui? Né? O que que, né, o professor Marx soltou um chamado, vira um safety mentor, e que danada é isso? Será que foi pela curiosidade ou foi pelo desejo de aprender realmente, ou o desejo de receber novos conhecimentos? Né? Aí fica a pergunta: temos um desejo real de desenvolvimento de nossas habilidades e competências? Queremos somente conhecer ou queremos aprender a aplicar e aplicar? Queremos liderar ou seguir? Né? Então, veja, essas perguntas são importantes, são perguntas poderosas, e nos meus treinamentos de formação de observadores de segurança comportamental, né, eu sempre coloco slides similares a esse e faço as perguntas às pessoas, porque mais do que um treinamento dentro de uma objetividade, dentro de uma racionalidade, o importante é fazer, a partir desse treinamento, que as pessoas se voltem para si mesmo e comecem a se observar, né? Porque somente aí vai conseguir entender as relações comportamentais, não só do outro, de si mesmo e do grupo ou da equipe da organização. Outra reflexão importante: o poder do agora, o estado de presente, o estado de presença, o presente. Eu fiz questão de colocar o presente, porque parece uma coisa que está nos livros, parece alguma coisa que a gente já leu, já viu, etc. Né? Mas, assim como aquela frase lá no templo de Delfos: conhece a ti mesmo e conhecerá a Deus e o universo, o poder da agora é fundamental. É realmente um presente, você estar presente em tudo que você faz. Né? Agora mesmo, vocês estão aqui, então se presentifique. Não se preocupe com a televisão que está ligada, não se preocupe com alguém que você deixou esperando, é preciso estar presente. E o nosso tempo é muito curto. Se a gente não estiver presente, a gente não recebe o presente de mais conhecimento e
de mais entendimento para que a gente possa ter aquilo que todos nós desejamos, que é o domínio da vida. Quem é que pilota a sua vida? Você tem compromissos com a ética do cuidado, com a ética do respeito, a ética da responsabilidade, da solidariedade? Qual o legado que você quer deixar para o mundo? Né? Veja, são questões, são perguntas básicas que nos tira, né, do barco à deriva, nos tira de caminhar à deriva no mundo e nos traz para dentro de nós. Nos traz, nos pergunta quem é você e o que é que você está fazendo para contribuir para o seu desenvolvimento pessoal e para contribuir com a humanidade. Né? São perguntas simples, né? Nos meus treinamentos, eu faço um processo de reflexão com as pessoas, porque é isso que me interessa. Mesmo sendo engenheiro dentro de uma organização, trabalhando com operadores industriais, esse é o momento da quebra de paradigma, da mudança. Né? Eu sei que tem muita gente que não gosta de religião, tem muita gente que não entende espiritualidade, não entende o que é místico, né? E também não se interessa porque estão mergulhados, né, no dia a dia da materialidade. Né? A gente precisa entender que essas perguntas, as respostas a essas perguntas são fundamentais para a gente consiga chegar, consiga estabelecer aonde a gente quer chegar e possa, então, efetivamente surfar pela nossa vida. Bom, naturalmente, quando a gente começou e apresentei o Big Bang, né, e falei que na explosão houve a formação de mundo da materialidade, e existe um mundo invisível, uma dualidade, então a gente pode trazer esse conceito para a nossa vida laboral. Né? Eu estou trabalhando dentro de uma organização, quais são os valores, a missão, a visão profissional minha e quais são os valores, missão da organização. Né? A gente entra numa empresa, está lá a política da qualidade, enfim, da empresa, e a gente tem aquilo como algo que a gente precisa seguir, que a gente deve seguir, mas será que eu estou feliz com isso? Né? Então a gente precisa se questionar, precisamos pensar na junção, na união, no equilíbrio desses dois aspectos, ou seja, o aspecto mental, comportamental, com o aspecto da organização. Novamente, quem é você? E agora a pergunta tradicional do coach, da mentoria, qual é seu estado atual? Qual é a sua missão de vida? Né? Muitas vezes as pessoas estão satisfeitas ou mergulhadas numa passividade, vivendo a vida, sendo levada pela vida e não se pergunta, será que eu já estou no ponto desejado? Será que eu já tenho a minha vida absolutamente desenhada no formato que me satisfaz plenamente? Quem é você? Qual o seu estado atual? Qual a sua missão de vida? Missão de vida, propósito de vida, será que nós temos algum? Né? Então, veja aí, né, o aspecto da dualidade e onde é que nós estamos. Né? Onde a gente está? Eu estou feliz com a minha vida ou eu preciso trabalhar? Onde é que eu quero chegar? Será que a gente tem clareza nesse aspecto que a gente precisa alcançar? Qual é meu estado atual, então? Onde estou? Qual é meu estado atual? Aí, aquela velha pergunta, aquele velho jargão que está aí, espalhado pelo mundo. Se não sabes para onde vai, qualquer caminho serve. Se não sabes para onde vai, qualquer caminho serve. Quando eu leio essa frase, sempre me vem à mente a visão de um barco à deriva. Né? É simples assim. Né? Se você não sabe aonde vai, se você não sabe qual o seu estado atual e não sabe qual o estado desejado, você está sendo levado pelas ondas do mar, né? Sem timão, sem destino. Né?
Bom, lá ainda dentro dos processos de coaching, né, tem uma ferramenta que é muito básica, né? Uma ferramenta muito básica. Essa ferramenta, essa ferramenta é a roda da vida, né? Eu acho que todo mundo conhece essa ferramenta, parece uma besteira, mas essa ferramenta eu gosto muito, porque através dessa ferramenta a gente dá o start inicial de uma relação de coaching ou uma relação de mentoring ou de mentoria, né? Só com essa, porque aí a gente faz as pessoas fazer uma reflexão e identificar através, né, da elaboração dessa roda da vida qual é o estado, ou seja, em que situação ou quais são as situações da vida que precisam ser melhoradas, que se precisa dar atenção. Aí essa roda da vida me lembra uma outra frase também que é um jargão, né? Que é o processo, agora me fugiu o jargão, mas é o processo de ter, né, assim, de medir, né? Uma velha frase que diz: se você não gerencia, se você não mede, você não gerencia. Aí vamos voltar aqui para os engenheiros, né? É preciso medir. Se você não mede, você não gerencia, né? Então, veja, que pergunta básica, que pergunta que está na boca do povo, mas será que as pessoas pensam assim? Será que as pessoas trouxeram para dentro de si a importância de responder a essa frase? Se você não mede, não gerencia, né? Então, isso é muito importante. Então, e agora? O que é preciso fazer, né? A gente precisa pensar no nosso desenvolvimento pessoal, né? E para que a gente desenvolva, a gente precisa novamente voltar a verificar, a estar no estado atual, reconhecer esse estado atual e partir para o estado desejado. A gente precisa, para isso, estabelecer foco, disciplina, comprometimento, definir prioridades, alinhar valores, concentração, gestão e fazer a gestão do tempo. A ação, a ação é sair da zona de conforto, sair do barco que vai à deriva, deixa ele ir à deriva, né? É aquela frase lá da deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? A gente ri, né, dessa frase, né? Isso se fala nos diversos treinamentos, né? Mas é importante. Deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Apesar que a gente poderia até discutir sobre esse assunto e aprofundar esse assunto, porque em alguns contextos deixar a vida te levar é muito importante, né? Principalmente quando você tem o conceito da energia universal, né? Se a gente olhar pela a energia universal que tem um direcionamento, tem uma direção, aí valeria a pena deixar a vida levar, porque tudo está feito, tudo está pronto, né? Mas nessa dimensão humana, aí esse processo é corrompido e a gente precisa realmente ter o direcionamento, o timão, né? Então, o foco, a ação a ser feita e o resultado a ser obtido, sempre pensando num resultado de melhoria, um resultado que nos traga flexibilidade, resiliência, que haja um processo efetivo de mudança, de transformação, né? Crescimento. E, novamente, no resultado aparece a palavra mensuração. A gente precisa medir. Eu saí de onde, cheguei aonde, e o que, que isso significa? O significado disso está na mensuração. Conseguiu chegar no resultado esperado, você vai avaliar se esse resultado é adequado ou não. E se precisa, novamente, fazer novo planejamento, e aí fazer novo planejamento e novas ações para dar um pulo a mais na direção daquilo que é seu propósito, da sua missão de vida, né? O Steve Jobs dizia: algumas pessoas acham que foco significa dizer sim para as coisas que você irá focar, mas não é nada disso. Significa dizer não a centenas de outras ideias que existem. Você precisa selecionar cuidadosamente, né? Veja, é uma frase bastante
interessante, né, que a gente precisa realmente refletir profundamente sobre ela, para que a gente possa, então, entender, né, que esse exercício da nossa vontade, bem direcionado, é muito importante para que a gente consiga chegar àquilo que nós queremos. Autoconhecimento e emoções. Aí, olhando lá para a roda da vida que a gente viu, né, dependendo do que você precisa fazer, você precisa, pode ser necessário desenvolver o autoconhecimento e emoções. Na área do safety mentoring, eu diria, né, que esse é um processo fundamental, porque nas organizações, em geral, principalmente nas indústrias, nas fábricas, a visão é muito mecanicista e a gente precisa levar o trabalhador a ter um autoconhecimento, né, para aumentar a sua autopercepção, autoconhecimento, para que ele possa sentir e perceber as coisas com um olhar de domínio, um olhar de realização, um olhar que materialize os seus objetivos. Ou seja, novamente, não deixe a vida te levar simplesmente. Melhoria da autoestima, autoconfiança, melhoria dos controles emocionais. É preciso ter um planejamento, desenvolver as suas habilidades, né? Então, para isso, é toda uma questão de aprendizado, né? Naturalmente que esse processo é um processo que vai se desenvolvendo, vai crescendo dentro do princípio da melhoria contínua, né? E o princípio da melhoria contínua, né, que é representado lá pelo PDCA, né, planejar, fazer conforme planejado, controlar, verificar e agir corretivamente, né? Veja, PDCA, né, é algo que está lá montado nos sistemas de gestão das normas ISO, está lá formatado, mas o PDCA é um princípio que a gente pode trazer para a nossa vida, né? Então, veja, muito das ferramentas organizacionais a gente pode trazer para a nossa vida, dar uma nova amplitude para essas questões, de tal forma que elas nos auxiliarão a obter um autoconhecimento que a gente procura para que a gente tenha esse domínio da vida desejada. Marcos, você está falando, está mudo. Tomou, agora deu. Walter, você me permite fazer uma pergunta? Claro, Tá. Assim, ó, eu gostaria de me localizar um pouco melhor. Então, sim. quando você está apresentando Safety Mentoring, pelo que eu entendi, você apresenta isso ou apresentou isso para pessoas que trabalham na área de segurança do trabalho, nas organizações, né? É isso? Veja bem, nas empresas, nas indústrias, eu apresentei não só para o pessoal da área de segurança do trabalho, mas especialmente para os trabalhadores. Porque Certo. dentro do processo do Safety Mentoring, a gente tem a formação de 3 níveis. Primeiro, uma apresentação para a alta direção da empresa. Segundo, um curso de formação de supervisores comportamentais, que é as lideranças, né? E depois para os próprios trabalhadores, né? Onde a gente vai. Então, cada um desses níveis a gente dá com maior ou menor profundidade, dependendo do que a gente pretende que eles realizem, ok? Tá. Então, agora eu fiquei mais localizado um pouquinho, né? Tá, ok? Então, você trabalhou tudo isso com esses 3 níveis, visando o desenvolvimento humano para que a segurança também possa ser desenvolvida, é isso? Exatamente, né? Ah, Esses são os princípios de azeitamento de uma visão diferenciada. Tirar da visão mecanicista, do que eu chamo de pasmaceira, né? A certo. pasmaceira mental, o cara tá viajando na maionese. Ele precisa sentar, e para sentar ele precisa ter esse autoconhecimento, se reconhecer, reconhecer a sua importância, reconhecer o seu papel dentro daquela organização e reconhecer que tem voz.
eu vou habilitá-lo a trocar, a melhorar os níveis de relacionamento ali. Está Certo. entendendo? Tá, agora eu entendi mais fácil. Obrigado, Ok. Walter. Muito bem. Então, outra área, a qualidade de vida. Então, essas são áreas evolutivas dentro daquilo que a gente identificar, dentro daquele processo simples da roda da vida, daquilo que precisa ser desenvolvido. Naturalmente que cada pessoa é uma pessoa, então você vai fazer os ajustes para esses três níveis que eu falei, né? Muitas vezes, por exemplo, a alta administração precisa entender o que é o safety mentoring, o que é a segurança baseada no comportamento, né? O que a gente, até porque, né, em algum momento eles também vão participar do processo. Todos os três níveis obrigatoriamente participarão da visita à área de produção, à área industrial, e vão elaborar, vão escrever um relatório desse contato. A gente vai ver mais na frente. Então, a melhoria de relacionamento e comunicação, né? Melhoria, isso tudo são áreas de desenvolvimento que precisam, pessoal, que precisam ser feitas. Desenvolvimento profissional, então, a melhoria das interações interpessoais. Olha, aqui a gente vai trabalhar muito essa questão das interações interpessoais, e a gente vai ver que, pela metodologia da observação de segurança do trabalho, a gente vai criar uma proximidade que vai melhorar muito esse relacionamento, né? Porque a gente vai mostrar lá no depois a gente vai mostrar as técnicas de intervenção, as técnicas de aproximação. Você é um observador de segurança comportamental, então você vai para a área, vai responder um questionário e vai fazer uma entrevista com aquela pessoa que você está observando. Então, aqui só, né, essa esse desenho que mostra aquele processo evolutivo, né, do ambiente, do físico, para a parte superior, né, que é uma adaptação lá do Robert Dilts, né? Eu trouxe aqui só para a gente ver essa bidimensionalidade também, né? Aquilo que você trabalha no físico, no material, na proximidade, nas relações mais diretas, e aquilo que são tratadas no aspecto invisível. Eu chamei ali que, né, na psicologia se chamaria inconsciente, né? Eu chamei invisível para que a gente possa saber que existe alguma coisa invisível que nos comanda porque nós não temos conhecimento disso, né? E muitas vezes esses comandos invisíveis, esse inconsciente, muitas vezes não, a teoria, né, e a prática, se tiver algum psicólogo aí que me corrija, mas diz que nós somos 80 ou mais por cento dominados pelo inconsciente. Por isso que a gente precisa fazer despertar esse conhecimento e saber, pelo menos, que ele existe, e se perguntar o que é que está vindo do inconsciente que está gerando o meu comportamento, né? Então, isso é uma das ações a serem desenvolvidas no processo de mentoring. Bom, dentro desse processo evolutivo, dos estudos do comportamento, da segurança baseada no comportamento, dentro da prática, etc., em um determinado dia, eu recebi a notícia que um amigo meu tinha infartado. Aí eu fiquei pensando, poxa, essa pessoa, ele gostava de tomar um álcoolzinho, um whiskyzinho, etc., e ele não tinha uma boa saúde, né? Então, aí me surgiu a palavra pacto, né? Pacto. Qual o pacto que a gente precisa fazer com o trabalhador, fazer com as pessoas, para que não aconteça um impacto negativo, né? Então, aí surgiu esse programinha que eu, né, esse contexto que eu criei, esse programa que eu chamei de Pacto dentro das organizações, que é um programa de avaliação comportamental no trabalho, que tem como base os processos de segurança baseada no comportamento, ou o de safety mentoring, né? O safety mentoring já é uma progressão do trabalho sendo feito com as ferramentas de coach para um trabalho mais evoluído de mentoring, né? Uma ação mais abrangente, uma ação mais, né,
Então, é isso. E aqui eu coloquei quebrando paradigmas, porque a gente precisa saber que nessa área a gente sempre vai estar quebrando paradigmas, né? É um eterno conhecimento, né? Então, a nossa intenção com o Pacto do Trabalhador é fazer um pacto com esse trabalhador, com essa pessoa, né, para que ele observe que ele é responsável pela saúde, pela qualidade de vida, né, e ele precisa cuidar disso antes que o impacto aconteça. Então, promover Walter, o... Oi, uma pergunta, pode ser? claro, Tá. Você falou ali de quebrando paradigmas nessa área, né? sim. Eu acho que essa é uma questão extremamente importante, não só nessa área, mas em todas as áreas da nossa vida, né? Que nós estamos lá com a nossa cabeça cheia de paradigmas, às vezes paradigmas extratizantes, né? Muito sedimentados, e ficam difíceis quebrá-los, né? Mas, por exemplo, você, dentro da tua experiência, você teria um exemplo de um paradigma, né, que algum grupo ou que alguém quebrou a partir desse trabalho? Olha, é bom que você faça as perguntas, porque talvez não dê para eu apresentar todas as. Mas é muito importante a sua pergunta, né? Porque essa pergunta, de certa maneira, eu iria responder na frente, mas é bom que a gente responda agora, porque sim, né? É por isso que eu sou apaixonado por essa questão da segurança comportamental. Apesar que segurança comportamental você vai encontrar nas empresas de vários modelos. Apesar que existe uma multinacional internacional que, né, o brasileiro, como gosta de coisa no exterior, vai lá buscar essa ferramenta de segurança comportamental fora do Brasil, paga fortuna por ela, mas eu acho que a gente tem aqui profissionais que podem desenvolver. Sim, eu vou te responder porque é importante, talvez seja a coisa mais importante. Eu adicionei ao processo de safety mentoring uma ferramenta, além da ferramenta de entrevista, de aproximação, de técnicas de entrevista, de intervenção, de observação, eu criei um diário de campo. Esse diário de campo eu chamei, é um diário baseado na metodologia etnográfica, né? Ou seja, a metodologia etnográfica é você entrar naquele ambiente. Você vai fazer um trabalho de pesquisa, por exemplo, dentro da favela, você vai morar na favela, né? Então, lá na frente, se houver tempo, eu vou mostrar as perguntas que tem nessa abordagem etnográfica, que é uma abordagem que você vai fazer uma reflexão, né? O que que você observou, o que que perceba o que quando você chegou próximo à pessoa, como é que essa pessoa, qual era o estado dessa pessoa, se ele te recebeu com resistência ou ele te recebeu, né, tranquilamente, né? Então, dentro da ferramenta de intervenção, de entrevista do Safety Mentoring, a gente vai usar essa técnica de aproximação, de rapport, só que a gente vai escrever isso. E este olhar não é só o olhar para o interveniado, o olhar é para dentro de nós. Né? Por isso que eu acho fantástico. Né? Então, eu tive, dentro de uma empresa multinacional americana, né, a oportunidade da gente fazer esse trabalho, e eu também criei um momento que eu chamei de reunião de segmento, né? Ou seja, mensalmente, após a observação no campo, né, e a elaboração desse relatório, desse diário etnográfico, a gente se reunia semanalmente para que cada um dos observadores de segurança comportamental trouxesse, né, a sua percepção do trabalho que foi realizado, como o outro te recebeu, como o outro recebeu a sua orientação e como você se sentiu, né? Então, a gente observa um crescimento de consciência não só do outro, mas de si mesmo. Por isso que eu acho fantástico.
né? Porque a gente tem líderes que não se relacionavam, tinham dificuldades de comunicação com o seu empregado, né? Com o seu subalterno, vamos dizer assim, através do uso dessa ferramenta e da técnica, porque ele vai para essa entrevista com outro olhar, com uma outra percepção. Ele vai, observa o outro, vê se ele está resistente, né? E aí ele vai usar a técnica melhor para chegar a um rapport, a uma interação. E assim, o princípio da segurança baseada no comportamento é não é não é uma ferramenta pedagógica, mas é uma ferramenta de educação de adultos. Isso é um processo que a gente é extremamente importante, né? Ou seja, vai usar uma técnica da andragogia, né? Andragogia. Então, isso é importante, porque toda a nossa educação, desde jovem, tá? Que me desculpe os pedagogos, se houver algum pedagogo aí, né? Essa é a minha percepção, né? Então, é muito importante a gente diferenciar o papel da pedagogia, que é voltado para a criança, que a gente tem, né, desde criança, né, nós somos condicionados por aquele formato onde o professor é a figura principal, onde o professor é, né, então cria-se assim uma codependência, uma dependência do cara e às vezes a pessoa leva essa dependência até a idade adulta, continua na dependência em função do tipo de educação. Então a andragogia ela é muito importante porque vai mudar isso, né? Se você contrata uma pessoa experiente de idade para trabalhar na sua empresa, você precisa respeitar a experiência que ele está trazendo, né? Então, não vai ser mais um professor, vai ser um colaborador, vai ser um companheiro, porque ele tem a experiência, né? E muitas vezes, hoje, dentro das organizações, ainda se comete esse erro, né? Você contrata alguém experiente, manda ele fazer treinamento daquilo, etc. Às vezes nem pergunta qual é a experiência e o conhecimento que ele tem. Eu acho que eu respondi, né? Sim, sim. Demais até. Pois é, vamos lá, mas isso é fundamental e isso é importante, né? Então, a gente precisa chegar ao estado desejado, que lá nos conceitos da segurança comportamental é conhecida como disciplina operacional. A gente deseja-se, né, que a gente chegue à disciplina operacional. Todos fazem certo todas as vezes, né? Então, a mudança que se espera é a transição do comportamento complacente, displicente e imprudente para um comportamento disciplinado, que tudo é feito de forma correta por todas as pessoas, todas as vezes, né? Então, o objetivo e a troca nessa entrevista, nessa observação e nesse bate-papo, nessa entrevista com o interveniado, é levar ele, não é uma intervenção de bateu, né? Então, falando nisso, a gente pode trazer a vivência do passado dos técnicos e dos engenheiros de segurança, né? O técnico e engenheiro de segurança, enfim, as pessoas que trabalham com segurança não são policiais, não são fiscais. E no passado era assim a postura. O engenheiro ia para campo, encontrava alguém sem utilizar o equipamento de proteção individual, ele simplesmente registrava, punia, né? Então, essa abordagem do safety mentoring é diferente, né? Você vai lá para trocar, para entender, e muitas vezes, ou diria, a maioria das vezes, não, você não vai com informação impositiva, ou seja, muitas vezes você faz a intervenção através, é o que eu chamo de comer pelas bordas, né? Você vai conversando, e no final o cara revela uma percepção que antes não tinha. Não sei se deu para entender. Isto é fundamental e isso é extremamente gratificante. Você, por exemplo, você vai no campo, aí tem um cara trabalhando em altura sem o cinto de segurança. Normalmente, quando você chega alguém que está olhando, observando, ele já muda a postura,
né? Ele te olha assim, se assusta, amarra logo o cinto, né? Que ele não estava amarrado, né? Então a gente vai chegar até essa pessoa, vai conversar com ela, mas às vezes, sem dizer o que observa, né? Vai dizer, olha, quais são os riscos da sua atividade? Essas são algumas das perguntas dentro da técnica, né? Você não vai lá, cara, desce daí, vou te punir aqui, vou escrever, vou te dar uma punição. Jamais a segurança comportamental age nesse formato, né? Você tem que, às vezes você deixa até, né, dar uma voltinha ou pede para ele descer, e aí conversa com ele. Oh, tudo bem, como é que você está? Como é, você está sentindo? Está com algum problema? Tem alguma dificuldade? Né? Aí eu geralmente agia da seguinte forma, eu perguntava, né? Quais são os riscos da sua atividade? Eu dizia para ele, né, eu estou aqui fazendo uma observação planejada de segurança comportamental e tenho umas perguntinhas para fazer para você, né? E a pergunta básica era: você conhece os riscos, os perigos e os riscos da sua atividade? Pronto. Aí ele vai dizer: não, conheço, é isso, é isso, é isso. Aí ele vai dizer: queda de altura. Ah, e o que que é preciso usar para quem está trabalhando em altura? Como é que você se protege trabalhando em altura? Aí ele vai dizer: uso de cinto de segurança, né? Ou seja, você não chegou batendo, você não chegou apontando o dedo, nem querendo ensinar ele. Você fez com que ele reconhecesse, através dele mesmo, aquela condição insegura ali presente, né? Veja, isso se bem feito, naturalmente que, né, mas é transformador. Isso transforma as pessoas, né? Bom, geralmente nos treinamentos eu trazia aqui o filme Tempos Modernos, né? Vocês se lembram do Tempos Modernos, né? E, no Tempos Modernos a gente vê uma fábrica lá de 1900, né? No tempo do Fordismo, né? Em que a execução era rápida, prática. O homem era tratado como máquina, né? No filme Tempos Modernos, a gente vê lá o cara, de tanto apertar o parafuso lá, ele vê uma mulher com, com, com os botões tipo parafuso na roupa, ele sai correndo atrás da mulher, querendo apertar a roupa, né? Os parafusos da mulher. Veja que situação chegou. Então, esse filme, Os Tempos Modernos, é um filme que eu recomendo que se assista dentro dessa perspectiva, né? Veja como nós somos condicionados, veja como nós somos, né, levados a determinadas situações repetitivas que a gente deixa de pensar. É aquilo que eu chamo de pasmaceira, né? Ou complacência, né? As pessoas entram no processo de complacência. Então, a reflexão que eu faço junto com eles é: quais são as mudanças da forma de ser trabalho, né? No passado, lá na época das cavernas, a gente tinha como importante a força bruta. Isso foi evoluindo, depois habilidades físicas, porque aí apareceram ferramentas, e mais adiante as habilidades cognitivas, né? Eu acho que eu preciso até repensar esse quadro, agora que nós estamos numa situação muito mais do que habilidades cognitivas, né? Eu acho que tem aqui uma oportunidade de evoluir a pesquisa, evoluir o raciocínio, né, para que a gente consiga chegar a esse mundo de hoje, que é o mundo da inteligência artificial, né? Um mundo onde a desmaterialização da humanidade está ocorrendo de forma, né, acelerada. E a gente está sendo e vai ser atropelado se a gente não começar a aprofundar essas questões. Então, das habilidades manuais, a gente passou a dar importância às habilidades cognitivas, né? E com as mudanças da forma de ser trabalho, a gente vai, então, depender muito menos das máquinas e muito mais da nosso raciocínio. Até o raciocínio hoje estamos tirando com a inteligência artificial, né? Esses desenhos que aparecem aqui na apresentação, eu tirei tudo da inteligência artificial aqui. Eu não sabia nem usar. Ontem mesmo peguei aqui e fui criando, né? Veja que maravilha. Vamos trazer, né? Então, olha aqui. Então, cada vez mais nós somos cobrados por velocidade das ações, somos cobrados para tomar decisões rapidamente. As ações que tomamos passam a ser
automáticas. Aí, numa teoria antiga lá, né, isso leva a uma complacência, ao chamado salto de abstração. Numa teoria antiga, se não me engano, é a teoria de Chryságenes, né, uma teoria comportamental antiga, que eu vou trazer aqui, porque tem como base o behaviorismo, né? Então, mas ele dizia que isso leva a uma chamada incompetência hábil, né? Nós somos habilmente incompetentes quando a gente entra nesse processo de complacência. É você, por exemplo, quando sai para dirigir pela primeira vez, após tirar a carteira de habilitação, você... Como é que foi que você saiu? Você saiu com todo cuidado, olhando isso, um carro lá na frente, você já estava freando, né? Hoje você dirige olhando o celular, né? E não está nem preocupado com a direção, né? Isso é uma incompetência hábil adquirida, né? Então, vamos dar uma pensada em algumas ocorrências aqui, né? A primeira ocorrência que eu estou trazendo é o acidente da Airbus A320, lá em Congonhas, né? Aquele acidente, por exemplo, matou 200 pessoas, né? Entre os quais, aí, só para citar, muitos amigos meus da ABQUIM, da Associação Brasileira da Indústria Química, morreram nesse acidente, né? E eu me lembro muito conscientemente que antes do acidente havia muitos avisos, né? Da pista de Congonhas, de um avião que derrapou, né? Então vamos ficar com essa informação. Existe aqui uma pirâmide muito famosa na área de segurança, que é a pirâmide de Frank Beard, que diz, estatisticamente, né, Frank Beard era um cara que trabalhava com seguro, e dentro da estatística ele chegou a essa conclusão. Para que haja um acidente grave, por exemplo, a queda de um avião, antes que o avião caia, 600 pequenos incidentes ocorreram antes, né? Então, estatisticamente, né, como é que a gente entende isso? A gente entende que os acidentes são comunicados. Os acidentes são comunicados antecipadamente. Mas a gente, dentro da nossa complacência, dentro da nossa pasmaceira, a gente não presta atenção, né? E é isso que a gente vai ver, né? Porque a importância da gente verificar e analisar o comportamento das pessoas, né? Então, esse acidente de Congonhas, por exemplo, eu estou dizendo porque eu me lembro de pequenos acidentes que ocorreram antes. Naquela semana anterior, um avião pousou, derrapou na pista, né? Tudo indicava que havia uma condição de risco naquela pista, né? E isso estava na Rede Globo, estava na televisão, né? Aí depois o acidente acontece. Eu estou dizendo isso, mas eu não sei, né, as causas, né, que foram determinadas. Mas é importante que a gente verifique que dê uma analisada nos acidentes que vocês conhecem e se pergunte se não houve um aviso antes, se não havia uma indicação antes, né? Então, aqui vem as questões do comportamento, que é a questão sensorial, o que a gente sente com relação a determinadas coisas, e a percepção, o significado que a gente dá a essas sensações que nós temos, né? Então, assim, pelo menos na minha cabeça, houve muitas informações antecipadas e a gente não percebeu que havia um risco considerável, né? Eu trouxe aqui, derrapou um avião, um outro avião derrapou, colidiu, enfim, né? Então, houve falta de percepção do risco. Então, é isso, por isso que eu chamo da situação de pasmaceira. Você entra num processo de abstração, né? E deixa para lá, né? Então, faltou nesse processo a atitude, né? Faltou a atitude final. E esse processo, né, de atitude, né, ela só se dá quando a gente percebe o risco, quando a gente materializa o risco, quando a gente traz para o nosso conhecimento, a gente sai da vida te levando e, não, opa, estou enxergando agora, estou vendo agora, né? Então, não houve isso.
e houve o acidente que matou 200 pessoas. Muito rapidamente, né, a mesma coisa, a gente vai ver o acidente de Cataguases, né, lá em Minas Gerais, a enchente, aliás, o vazamento de uma barragem em Minas Gerais, né, que causou todo um transtorno no dia 29 de março de 2003, né, em Cataguases, e a gente teve o mesmo acidente em 2015 em Mariana, né, em Mariana, né? Ou seja, as coisas se repetem, né? Ninguém, ou seja, a maioria das vezes a gente não aprende a lição, a gente fica desatento, né? Então, Cataguases 2003 e Mariana 2015, né? Houve aí uma falha de capacidade de observação do risco, né? Houve aí provavelmente uma incompetência hábil, né? Então, todos os acidentes têm um fator humano como causa contribuinte importante, né? Houve manifestação de incompetência, né? Então, como podemos ter respostas rápidas e imediatas, mas com competência? Quando eu falo em atitude, né, é muito comum dentro das atividades organizacionais, você vê uma condição de risco e não toma atitude. Você fica calado, finge que não percebeu, né? Veja, é outra questão. É por isso que eu falo da pasmaceira. A gente observou, a gente tem que tomar uma atitude, porque se a gente não tomar uma atitude, né, os acidentes vão ocorrer. Então, 95% dos acidentes são causados por pessoas, né? Comportamento. Marcos, tem quanto tempo aí que eu estou perdido aqui no tempo? Nós temos ainda 20 minutos. Ah, tá bom então, ótimo. Você quer deixar em aberto para perguntas para algumas pessoas? Sim, sim, claro. Aham. Se alguém quiser fazer uma pergunta ou quiser intervir, basta tomar uma atitude. Não fique sem tomar atitude, depois você se arrepende. Ah, eu devia ter perguntado, devia ter intervido de alguma forma, né? A oportunidade agora, o presente é o agora, né? Então, se eu Tá puder bom. ajudar, se eu puder responder, eu agradeço. Nenhuma manifestação, nenhuma atitude. Então, comparando o sistema tradicional dos sistemas avançados, né, é isso, essa é a mudança que a gente quer. Aquele técnico de segurança que ia lá e punia e passar para um sistema mais avançado, que é o do diálogo, da conversa, um diálogo de mentoria que seja transformacional, né? Então, é isso que a gente deseja. Então, aqui é aquela postura do técnico, né, que chega e adverte, pune, né, para um técnico que não faz isso, né? Estudos demonstram que essa atitude às vezes, gera mudanças pontuais, mas não tem continuidade, não tem consistência. Com o tempo, isso acaba, isso termina, né? Então, é, é isso, né? E a gente precisa, eu trouxe isso aqui para mostrar também a evolução dentro das organizações do trabalhador, né? Geralmente, quando você entra numa empresa, você não conhece, se você não conhece a empresa, se não tem experiência, você está na situação de dependência, você precisa de uma supervisão, né? Agora, na medida que vai passando o tempo, os anos, você se acha independente, né? Você fala, opa, agora eu sei de tudo, vem esse supervisor me encher o saco aqui dizendo o que eu tenho que fazer. Aí vem aquelas velhas declarações, né? Oh, faz 10 anos que eu trabalho aqui. Oh, eu sempre fiz assim, nunca aconteceu nada. Oh, são frases tradicionais, frases que a gente ouve todo dia. Oh, esse cara chato vem me dizer o que eu tenho que fazer, né? Então, essa é a situação de independência, né? O cara passou pela experiência inicial e agora acha que sabe de tudo, né? Mas a gente precisa evoluir um ponto a mais. É isso que a gente quer fazer com o mentoring safety, né? É tornar as pessoas interdependentes, né? Interdependentes. A gente vai ver mais na frente, se chegar, que existe um processo chamado de cuidado ativo. O cuidado ativo é: eu cuido de mim
e deixo que você... Eu cuido de você e deixo que você cuide de mim. Esse é o chamado cuidado ativo, né? A gente precisa trocar, interagir nesse formato, né? Aqui a evolução desses processos na indústria, né? Sempre o foco inicial, lá naquela época mecanicista, eram equipamentos, as instalações, depois veio os sistemas de gestão com seus procedimentos, né? E atualmente, ou seja, mais modernamente, vamos dizer assim, a gente vai para o comportamental, com as atitudes, né? Disciplina operacional. Aqui também, para trazer uma observação importante, eu gosto muito dos sistemas de gestão. Sistema de gestão da qualidade, sistema de gestão de saúde e segurança, sistema de gestão ambiental, das normas ISO, né? ISO 9001, 14001 e 45001. Eu gosto muito, mas, como tudo, precisa ser muito bem implantado. Não adianta implantar de cima para baixo, é preciso implantar com a participação, com o envolvimento dos trabalhadores. Então, aqui só para observar, né, a gente precisa mudar da falta de controle ou do controle inadequado do sistema, dos padrões, que aí são procedimentos, e do atendimento a esses padrões. Se você elabora procedimentos, documentos, instruções de trabalho de cima para baixo, né, as pessoas embaixo em geral, não vão querer entender, não vão se preocupar, né? Por isso que é importante fazer e treiná-los para que o chão de fábrica, o executante, ele elabora esses procedimentos. E aí a gente tem algumas revelações extraordinárias, importantes, né? Ou seja, é dar poder a esse trabalhador de chão de fábrica, porque quem conhece da atividade mais é ele próprio. Então, a gente sai da falta de controle ou do controle inadequado para um gerenciamento com controle. Então, também vamos mudar as análises técnicas de equipamentos, análises dos processos, ou seja, dos procedimentos, para análise de atitudes e comportamentos. Então, a gente sai do mundo mecânico para o mundo das ciências humanas, né? Alguns trazem até, né, existe um artigo que eu não sei se vocês leram há muitos anos, chamado Quem Cuida do Meu Jardim, né? É um ator que faz uma reflexão sobre o conhecimento de Peter Senge, e ele diz: quem cuida do meu jardim? Né? Enfim, ele diz: muitas vezes a gente pensa que está precisando de um mecânico, mas o que a gente precisa é de um biólogo. Né? Veja essa reflexão. Né? Muitas vezes é a mecânica. Não, você precisa trabalhar a pessoa, trabalhar o comportamento, não é de mecânico que a gente precisa. Então, aqui o conceito de disciplina operacional, que eu já falei, todos fazem certo tudo, todas as vezes, né? É esse o objetivo. Outra questão rápida aqui que eu queria fazer uma reflexão é sobre o que é segurança. A gente já está falando em segurança comportamental, mas a gente precisa trazer alguns conceitos de segurança que é importante. Primeiro, a segurança não faz parte da natureza humana. A segurança não faz parte da natureza humana. Então, não é do humano se preocupar com segurança. Né? Tem muita gente que vai escalar, vai em montanha, está correndo o maior dos riscos, não está, né? Claro, está preocupado, tem uma preocupação e um cuidado, mas está se arriscando. A segurança não faz parte da formação escolar. Né? Aí ficam algumas perguntas. Por que atendemos celular enquanto estamos dirigindo? Né? Eu tenho uma amiga aí em São Paulo, que de vez em quando eu ligo para ela, às vezes a gente até faz reunião, toda vez ela está no telefone, no celular, dirigindo. Né? Então, né? Então, existem alguns comportamentos que a gente fica na pasmaceira. A gente precisa, não posso dirigir falando ao telefone. Não posso atravessar as ruas falando ao telefone. Não posso andar falando ao telefone. Né? Sempre há um risco adicional de se fazer isso. Não, aí vem aquela velha resposta. Sempre fiz assim, faz 10 anos que eu fiz assim, né? Até o dia que o acidente acontece. Então, é preciso o exercício da vontade
E esse exercício da vontade vem da consciência, da autoconsciência. A gente vai ver mais na frente, se houver um tempo, né, os desafios de entender que existem. Se eu disser para você, existem ganhos em trabalhar de forma insegura. Existem ganhos de trabalhar em forma insegura. E entender que comportamentos seguros também são aceitos e muitas vezes promovidos. Existe uma metodologia, a metodologia ABC, que é uma metodologia, eu acredito, dentro da filosofia de Crisales, é antiga, a metodologia que diz que antecedentes, quais são os antecedentes que vão engatilhar o comportamento e quais são os que vão promover e qual é a ação ou qual é a força do resultado, né? A gente vai ver isso um pouco na frente. Mas, assim, entender que existe ganhos em trabalho de forma insegura, sim. Digamos que você... Eu tive um caso específico dentro da indústria que eu trabalhava. Tinha lá um operador que a diretoria adorava esse operador, porque todo problema que acontecia na indústria, ele era chamado. Só que ele era chamado e trabalhava de forma absolutamente segura. Por que que a produção gostava dele? Ele resolvia o problema. O problema dentro da visão de segurança. Mas, e aí? Né? Em termos de risco, era elevadíssimo. Chegou um tempo que eu fiquei tão preocupado que eu fiz uma correspondência para a diretoria dizendo que a segurança do trabalho não se responsabilizava por aquele trabalhador, né? Ele era ótimo, sempre era chamado. Então, você vê aí aquela dicotomia, né, entre produção e segurança, aquelas visões que geram, né, esses estados de de sofrimento, né, das pessoas, porque cada um entende o seu jeito, cada um tem o seu interesse próprio. Aí essa pergunta, qual é o objetivo número um da empresa? Eu sempre pergunto isso lá nos treinamentos. É manutenção, é produção, é segurança, é gerar lucros? Né? Aí as pessoas geralmente falam, ah, segurança, besteira, manutenção, besteira. Na verdade, a gente precisa ter consciência que o objetivo principal daquela organização é gerar lucro, né? Os acionistas não vão ficar satisfeitos porque você tem uma boa segurança, vai ficar satisfeito com o lucro que ele recebe. Então, isso é passivo e a gente precisa reconhecer isso. Agora, a nossa missão dentro do Safety Coach é transformar a segurança em um valor, né? Em um valor, né? Bom, aí a questão da sensação e percepção, né, que a gente precisa evoluir e praticar, né, o sentir e o perceber e quais as influências existem nesse que pode gerar a percepção do risco. Né? A gente sabe que influenciam a nossa percepção dos perigos e dos riscos, fatores psicossociais, fatores cognitivos, fatores fisiológicos, né? Às vezes você está com sono, alimentação, sintomas, né? Então, a percepção do risco, devemos reconhecer nossas limitações na percepção do risco, né? Porque isso passa pela sensação, e a sensação se dá pelos cinco sentidos humanos que não são, né? Que podem ser ludibriados facilmente, né? O que está aí, né? Então, a gente precisa entender essas nossas limitações. Bom, aqui só um aviso, né? Eu falei na metodologia antiga, que era da punição do trabalhador, e tem a metodologia hoje, que é a metodologia do diálogo, a metodologia da transformação do comportamento para um comportamento melhor, né? Então, agora, a gente precisa dizer que em determinado momento você tem que ter uma atitude, né? Uma determinada situação onde tem um risco de elevado grau, um risco, né, alto, aí você tem que tomar atitude, você tem que fazer, se necessário, a punição, né? Então, isso me faz lembrar também um curso que eu fiz no século passado, né, em Salvador, com um juiz, um promotor de justiça, daí de São Paulo, famoso,
ele lá no treinamento sobre responsabilidade civil e criminal pelo acidente do trabalho, ele falava sobre a responsabilidade da empresa, e ele dizia, né? Se o trabalhador está incorreto, se o trabalhador trabalha inseguro, você advirta-o, puna-o e demita-o, né? Essa frase ficou gravada na minha cabeça, né? E aquela situação daquele trabalhador que eu disse que a gerência gostava dele, mas que ele era absolutamente seguro, é essa situação, né? Eu cheguei ao limite e disse, ó, se vocês continuarem usando esse trabalhador, eu, da segurança, estou aqui declarando que ele é um trabalhador de alto risco e não tem condição de trabalhar, né? Então, melhor que ele saia do que um homem morto, né? Essa é a pura realidade. Walter, estamos Oi, já no final. vamos, né? Vamos lá para o final. Pronto. Deixa eu só passar aqui, então. Deixa eu ver se eu pegar a ferramenta do ABC aqui. Essa é a ferramenta do ABC, que é assim, antecedentes, comportamento e consequência, né? Então, essa análise ABC, ela vai tratar isso, antecedentes, B de behavior, né? E consequências, o C, né? Então, ele diz isso, que 15% das influências dos acidentes, ou seja, da força do comportamento, está nos antecedentes. Os antecedentes, geralmente, é aquilo que vem das lideranças. 85% é das consequências. Eu vou trazer aqui um exemplo muito simples, né? É o exemplo de que você, por exemplo, tem um trabalhador que chega no final do expediente, o gerente diz, olha, estamos precisando terminar esse trabalho, etc. E o trabalhador vai e realiza o trabalho de forma insegura, imprudente, né? E depois que ele realizou o trabalho, o supervisor vai, pô, muito obrigado, muito legal, né? Então, qual foi a consequência daquele comportamento? Ele recebeu um elogio. Ele recebeu um elogio por uma porque ele satisfez lá a diretoria da empresa, mas ele foi absolutamente inseguro. Então, um supervisor que tem conhecimento da segurança comportamental, ele não faria o elogio, né? Ele não faria elogio pela produtividade do cara, né? Ele diria, ó, você fez isso, mas havia tal risco, tal risco, tal risco, e por isso você precisa melhorar esse aspecto, né? Bom, eu trouxe muitas transparências, mas é assim, né? O, o Marx está Transparências, dizendo transparência, Walter, é uma linguagem antiga. É uma... antiga, feito eu. Ah, slides, é melhor slides? Slides, hoje você fala de slides, né? É isso aí. Ok, mas esse modelo ABC, o modelo, como eu digo, não é a melhor tecnologia disponível hoje, né? Existem outras teorias comportamentais, como a teoria da expectância de Victor Vroom, né, que trabalha a força da expectativa para que um comportamento se dê, né? Mas, como a nossa palestra foi uma palestra inicial, né, a gente vai finalizar por aqui. Eu acho que, como não houve pergunta, a não ser do Marcos, né? Eu acho que o pessoal não gostou muito, não, né? Mas é isso, né? A minha Eu... pergunta ainda final é assim, Walter. Eu sou engenheiro de segurança também, né? Eu fiz Ah, a certo. quarta, né? E então eu aprendi ainda a segurança mecanicista, tecnicista, né? Isso foi em 75, 76. Acho que você também é mais ou menos dessa época, né? Mas você deu um salto evolutivo aqui, né? Então, quanto tempo você levou para fazer esse salto evolutivo para trazer isso para uma visão mais sistêmica, mais humanizada? Como é que foi isso? Olha, eu acho.
Assim, eu acho que eu sempre tive esse olhar mais humano, né? O meu primeiro emprego, assim que saiu da universidade, eu saí em 75, quando me formei, aliás, em 80. Em 80 eu já fui contratado pela Tintas Coral, aqui do Nordeste, e aí fui contratado porque tinha havido um acidente na fábrica de Santo André, um acidente fatal, explosão de um reator lá, e eles queriam que tivesse engenheiros de turno para cuidar disso, né? Então, eu não era engenheiro de segurança, eu era engenheiro químico, né, de produção. E trabalhava na produção, mas de qualquer forma havia essa preocupação com a segurança muito forte, né? E tanto é que logo depois, um ano depois, 2 anos depois, eu fiz o curso de engenharia de segurança do trabalho. Então, esse olhar humano, eu acho que é característica própria minha, né? E algumas Ficou coisas muito bom. aconteceram nesse processo evolutivo, né? Eu, Ficou muito legal, assim, ficou muito bom. Tá de parabéns. Tá de parabéns, Walter. Nós temos o Ricardo e o Evaldo ainda que estão fazendo perguntas. oba, Boa noite a todos, boa noite, Walter, boa noite aí, uma honra aí estar novamente aqui em contato com o Walter, professor. oi, Não tive Ricardo. a honra de ser aluno, mas a gente que humildemente a gente é um defensor, né, desse tema aí tão pertinente, né? Parabéns pelo evento, agradeço o convite também, foi meio que debate pronto, mas eis-me aqui. Walter e a todos aí, né? Só reforçando aí que existe um estudo relativamente recente, né? A Dupont, né, tem um trabalho sensacional e pioneiro, não desmerecendo Sim, as demais literaturas, que ele enfatiza muito, reforça, né, e recentemente, né, vai muito a favor do que o Walter defendeu aí, né, tomada de decisões. Vocês têm ideia de quantas tomadas de decisões por dia um ser humano, não é tomar decisões conscientes, né, o estudo empírico aí, né, foi demonstrado aí, o quê? 10 tomadas? 20? 100 mil? Não, peraí, calma aí. São 35 mil tomadas de decisões que um ser humano, em média, tem por dia. Agora, se a gente filtrar, né, a gente colocar aquele filtro, né, das quais aquelas que são tomadas de forma consciente, eles defendem a tese que é o seguinte: calma, respira, reveja, né, repense, aí vai aí a favor do que o Walter defendeu, né? Essa decisão é coerente? E aí eu queria contextualizar também, Walter, que às vezes quando a empresa não sabe o alvo a atingir, qualquer caminho serve, cara.